Tem algo estranho quando alguém mexe com sua mente sem tocar em você. Não é grito, não é confronto, não é ataque direto. É um jogo silencioso, pequenas confusões, promessas vagas, atenção que vem e vai. Você sente que está sempre tentando entender, tentando ajustar, tentando merecer. E quanto mais tenta, mais perde o chão. Esse vídeo é um alerta para quem cansou de ser manipulado sem perceber. Inscreva-se no canal e comenta de onde você está assistindo. Existe um padrão em toda pessoa que joga com você. Nada é claro, nada é direto. Tudo parece ter uma névoa emocional. A pessoa nunca diz exatamente o que quer, mas sempre exige algo. Nunca assume responsabilidade, mas sempre encontra um jeito de fazer você se sentir culpado. Você sai das conversas drenado, confuso, revisando cada palavra na cabeça como se tivesse cometido um erro invisível. Isso não é conexão, é controle psicológico. Quem joga com você cria instabilidade. Hoje demonstra interesse intenso, amanhã desaparece, depois volta como se nada tivesse acontecido. Esse ciclo prende sua mente porque o cérebro odeia lacunas. Você tenta fechar a história, tenta entender o comportamento, tenta recuperar a sensação boa do início. E é exatamente isso que mantém você preso. Não é amor, não é amizade, é intermitência calculada. Observe como você se sente perto dessa pessoa. Seu corpo fala antes da sua razão. Tensão no peito, ansiedade leve e constante, necessidade de agradar, medo de desagradar, sensação de estar pisando em ovos. Relações saudáveis trazem estabilidade emocional. Jogos mentais criam alerta permanente. Seu sistema nervoso não relaxa porque percebe ameaça, mesmo quando sua mente tenta justificar. Outra marca clara é a inversão sutil de papéis. A pessoa provoca, mas você pede desculpas. A pessoa falha, mas você se sente insuficiente. A pessoa se afasta, mas você corre atrás. Isso é engenharia emocional. Pequenas distorções repetidas até você duvidar da própria percepção. Você começa a pensar que é sensível demais, intenso demais, exigente demais. Enquanto isso, o outro nunca muda. Quem joga com você evita definições. Tudo é ambíguo. Conversas importantes viram piada. Perguntas diretas recebem respostas vagas. Compromissos nunca são claros. Essa ambiguidade dá poder a quem manipula, porque mantém todas as saídas abertas. Enquanto você busca segurança, a pessoa preserva liberdade total. Você investe, ela testa, você se entrega, ela mede vantagens. Existe também o uso estratégico do silêncio. Não é silêncio de paz, é silêncio de punição. Mensagens ignoradas para gerar ansiedade. Distância calculada para provocar reação. Ausência usada como ferramenta de controle. Quem respeita você conversa. Quem quer poder sobre você usa o vazio como arma. E o pior, quanto mais você reage ao silêncio, mais ele é reforçado. Perceba os elogios que confundem em vez de fortalecer. Palavras bonitas seguidas de críticas sutis. Aprovação misturada com desvalorização. Você nunca sabe se está indo bem ou mal. Isso enfraquece sua autoconfiança e aumenta sua dependência emocional. Porque quando a validação vem de forma imprevisível, você passa a buscá-la como necessidade, não como escolha. Jogos emocionais também aparecem na comparação constante. A pessoa cita outras pessoas para provocar insegurança. Histórias ambíguas para gerar ciúme. Comentários que colocam você em competição invisível. Isso não é admiração social. É provocação estratégica para testar seu apego e medir seu medo de perder espaço. Quem joga com você força intimidade rápida demais ou distância fria demais. Nunca há ritmo natural. Ou tudo acelera de forma intensa, criando conexão artificial, ou tudo esfria sem motivo claro. Esses extremos desorganizam sua percepção emocional. Você fica tentando equilibrar algo que foi feito para ser instável. Outro sinal silencioso é quando suas conquistas incomodam mais do que inspiram. A pessoa muda o humor quando você cresce, diminui suas vitórias com ironia leve, desvia o assunto quando você fala de algo bom.
Jogos de poder não suportam autonomia. Quem quer controlar você precisa que sua autoestima dependa da aprovação dele. Existe também a manipulação através da vítima constante. A pessoa sempre sofreu mais, sempre foi mais injustiçada, sempre carrega o peso maior. Assim, qualquer confronto vira ataque contra alguém fragilizado. Você recua, pede desculpas, se cala e, sem perceber, entrega o controle moral da relação. Relacionamentos saudáveis têm clareza, reciprocidade e respeito. Jogos emocionais têm confusão, desequilíbrio e tensão. Um fortalece sua identidade, o outro dissolve sua segurança. Um permite diálogo, o outro exige adivinhação. Um constrói, o outro desgasta. Quem joga com você testa limites o tempo todo. Pequenos desrespeitos, pequenas invasões, pequenas mentiras. Se você tolera, o nível sobe. Manipuladores não começam grandes, eles começam sutis, porque o objetivo não é confronto, é condicionamento. A verdade difícil é que jogos só funcionam quando você aceita jogar, quando seu medo de perder é maior que seu respeito próprio, quando sua carência fala mais alto que sua lucidez, quando sua necessidade de validação supera seu senso de valor. Pessoas emocionalmente fortes não entram em jogos. Elas exigem clareza. Elas observam padrões. Elas confiam na própria percepção. E quando percebem manipulação, não explicam demais. Não imploram entendimento. Não tentam convencer. Elas se afastam em silêncio. Silêncio também é resposta. Distância também é posicionamento. Indiferença também é limite. Você não precisa vencer discussões. Precisa preservar sua mente. Quem tenta controlar você se alimenta da sua reação. Quando não há reação, o jogo perde força. Ser difícil de manipular não é ser frio, é ser consciente. É entender que seu tempo, sua energia e sua atenção são ativos valiosos demais para serem usados como peças emocionais no tabuleiro de outra pessoa. Toda vez que você ignora um sinal por medo de ficar sozinho, você ensina como querem ser tratados. Toda vez que você tolera confusão para manter alguém por perto, você negocia sua paz interior. E paz não se negocia. Quem joga com você depende da sua esperança. Esperança de que a pessoa mude. Esperança de que o esforço seja reconhecido. Esperança de que o próximo gesto compense todas as dúvidas. Essa expectativa mantém você investindo onde já existem sinais claros de desgaste. Manipulação não se sustenta pela força, ela se sustenta pela expectativa emocional de quem ainda acredita. Existe um detalhe perigoso. O jogo quase nunca parece um jogo no início. Parece intensidade, parece química, parece conexão rara. Conversas profundas demais cedo demais, promessas grandes demais rápido demais. Planos que criam a ilusão de destino. Isso não é profundidade real. É aceleração emocional para criar apego antes da lucidez. Depois que o vínculo emocional se forma, o comportamento muda. A atenção diminui, a presença oscila, o interesse vira conveniência e você começa a se perguntar onde errou. Esse é o ponto exato em que o controle psicológico se instala, porque enquanto você procura falhas em si, para de observar padrões no outro. Quem joga com você adora zonas cinzentas. Nada é assumido com firmeza. Vamos ver. Depois a gente fala. Não precisa rotular. Essas frases parecem leves, mas escondem uma estratégia: manter você disponível sem oferecer segurança. Você fica emocionalmente comprometido. A pessoa permanece emocionalmente livre. Perceba como decisões importantes sempre ficam nas suas mãos. Você puxa assunto. Você propõe encontros. Você resolve conflitos. Você tenta alinhar expectativas. O outro apenas reage. Isso cria um desequilíbrio invisível de investimento. Relações saudáveis têm troca. Jogos emocionais têm assimetria. Outra tática comum é a mudança de comportamento quando você demonstra independência. Quando você fica ocupado, a pessoa reaparece. Quando você para de insistir, ela demonstra interesse. Não é coincidência. É resposta ao risco de perder controle.
O manipulador não quer você feliz longe, quer você disponível perto. Também existe o elogio estratégico. Não é reconhecimento genuíno, é reforço calculado. Surge quando você se distancia, quando questiona, quando começa a impor limites. O elogio vira ferramenta de retenção emocional. Você sente alívio, acredita que tudo melhorou e baixa a guarda de novo. Quem joga com você evita conversas que tragam clareza emocional. Sempre que o diálogo se aproxima de definições, surge distração, humor forçado ou conflito desnecessário. A atenção é desviada, o foco muda e o assunto principal morre sem conclusão. Confusão constante é terreno fértil para controle. Existe também o ciclo de culpa e recompensa. Primeiro, fazem você se sentir inadequado. Depois oferecem migalhas de aprovação. Essa alternância cria dependência emocional semelhante a vício. Você passa a buscar validação de quem provoca sua insegurança. Isso corrói sua autoestima em silêncio. Observe a coerência entre palavras e ações. Quem respeita você mantém consistência. Quem joga com você domina o discurso, mas falha na prática. Promete presença e entrega ausência. Promete apoio e oferece crítica. Promete compromisso e mantém distância. Palavras bonitas não compensam padrões repetidos. Manipuladores testam seus limites emocionais aos poucos. Uma piada que desrespeita, um comentário que diminui, um cancelamento de última hora. Se não há consequência, o comportamento se repete em nível maior. Limite que não é defendido vira permissão silenciosa. Existe um sinal interno impossível de ignorar. Você começa a se calar para evitar desgaste. Engole opiniões, reduz expectativas, diminui sua luz para manter a relação estável. Isso é perda de identidade. Relações reais expandem quem você é. Jogos emocionais encolhem sua essência. Quem joga com você transforma diálogo em labirinto. Você entra querendo resolver e sai pedindo desculpas. Argumentos são distorcidos. Fatos são reescritos. Emoções são invalidadas. Você começa a duvidar da própria memória emocional. Essa confusão não é acaso, é técnica. Também há o uso de terceiros como instrumento de pressão. Comentários sobre opiniões alheias. Exposição sutil de conversas privadas. Comparações sociais veladas. Isso cria sensação de julgamento coletivo e enfraquece sua segurança individual. Você se sente observado, avaliado, diminuído. Manipulação emocional raramente é barulhenta. Ela é elegante, sutil, socialmente aceitável. Por isso é perigosa. Não deixa marcas visíveis, mas altera sua percepção interna. Você começa forte e termina inseguro. Começa confiante e termina ansioso. Começa inteiro e termina fragmentado. Pessoas emocionalmente maduras não precisam confundir para manter alguém. Não precisam provocar ciúme para se sentir desejadas. Não precisam desaparecer para testar importância. Quem tem valor constrói presença estável, comunicação clara e respeito mútuo. Se você precisa decifrar sinais o tempo todo, algo está errado. Relações saudáveis não exigem investigação constante, exigem maturidade emocional. Clareza reduz ansiedade. Ambiguidade alimenta tensão. E tensão prolongada cansa sua mente. Há um momento decisivo, quando você percebe o padrão, mas hesita em agir. Porque romper ilusões dói. Admitir manipulação fere o ego. Aceitar que insistiu onde não havia reciprocidade pesa. Mas ignorar a verdade custa sua paz. Força emocional não é confrontar com raiva. É se posicionar com calma. É observar sem paranoia. É decidir sem drama. Quem joga com você espera reação intensa. O que desmonta o jogo é postura firme e silêncio estratégico. Desapego não é frieza. É autonomia emocional. É saber que companhia sem respeito é solidão acompanhada. É entender que presença instável não substitui paz interior. É preferir dignidade ao invés de migalhas afetivas. Você ensina como quer ser tratado pelo que tolera. Se aceita confusão, receberá confusão. Se aceita ambiguidade, viverá na dúvida.
Se aceita desrespeito leve, enfrentará desrespeito pesado. Limites claros protegem sua mente. No fim, identificar o jogo é recuperar o controle, não para vencer alguém, mas para não perder a si mesmo. Quem preserva a própria lucidez não vira peça emocional de ninguém, vira presença respeitada. E pessoas respeitadas não precisam implorar atenção, elas atraem consideração natural. Porque postura silenciosa fala mais alto que qualquer disputa emocional. Tem um momento em que a ficha cai, mas você tenta empurrar a verdade para depois. Você percebe o padrão, sente o desconforto, enxerga as incoerências e ainda assim se convence de que é exagero. Sua intuição sussurra, sua carência grita, e quase sempre quem grita vence. É assim que o jogo continua. Não porque você é fraco, mas porque foi condicionado a duvidar da própria percepção. Quem joga com você lucra com sua autodúvida. Cada vez que você pensa, talvez eu esteja interpretando errado, você entrega poder. Cada vez que você minimiza um desrespeito, você flexibiliza seus limites. Cada vez que você aceita menos do que merece, você normaliza migalhas emocionais. Manipulação não começa grande. Ela cresce no espaço das concessões pequenas. Existe uma diferença silenciosa entre paciência e tolerância ao desrespeito. Paciência constrói vínculos saudáveis. Tolerância cega corrói sua autoestima. Pessoas equilibradas conversam quando algo incomoda. Quem joga transforma seu incômodo em drama, sua percepção em exagero, sua dor em fraqueza. Aos poucos, você aprende a se calar para evitar conflito. E silêncio forçado vira prisão interna. Perceba como você muda perto dessa pessoa. Seu tom fica mais cuidadoso. Suas palavras passam por filtros excessivos. Seu humor depende do clima emocional do outro. Você se adapta demais, ajusta demais, cede demais. Isso não é maturidade emocional. É sobrevivência relacional. É quando estar junto custa caro demais para sua paz. Quem respeita você quer que sua presença seja leve. Quem joga precisa que sua presença seja tensa. Porque tensão mantém você alerta. E mente alerta busca aprovação. Você tenta fazer tudo certo. Tenta não errar o tom. Tenta prever reações. Vive em função de evitar desconforto. Essa vigilância constante desgasta sua identidade. Outro sinal é a sensação de dívida emocional permanente. Parece que você sempre precisa compensar algo. Compensar um erro pequeno. Compensar um mal-entendido. Compensar um limite que você impôs. Compensar até o fato de existir com necessidades próprias. Relações saudáveis não criam essa contabilidade afetiva sufocante. Quem joga com você também usa o passado como ferramenta de controle. Erros antigos são reciclados, falhas superadas viram argumento recorrente. Conversas já resolvidas retornam como acusação. Isso mantém você preso a versões antigas de si mesmo. Enquanto você tenta evoluir, o outro insiste em te manter culpado. Existe ainda a distorção de prioridade. Quando você precisa, a pessoa está ocupada. Quando ela precisa, sua disponibilidade é exigida. Seu tempo vira recurso acessível. O tempo dela vira privilégio raro. Essa assimetria parece sutil no início, mas revela quem é prioridade e quem é conveniência. Observe também como seus limites são recebidos. Pessoas maduras podem até discordar, mas respeitam. Quem joga reage com frieza, ironia ou afastamento. Como se seu limite fosse uma ofensa pessoal. Isso cria medo de se posicionar. Você começa a ceder antes mesmo de tentar. E limite que não é expresso, não é reconhecido. Manipuladores emocionais confundem intensidade com profundidade. Tudo parece urgente. Tudo parece decisivo. Emoções aceleradas criam sensação de conexão única. Mas profundidade real cresce com consistência, não com picos dramáticos. O que é verdadeiro é estável. O que é jogo é montanha-russa. Existe também o teste de lealdade invisível, situações criadas para ver até onde você vai, pequenas provocações para medir reação.
Silêncios estratégicos para avaliar sua insistência. É como se sua dedicação estivesse sempre sendo examinada. Relação vira prova. Afeto vira desempenho. Quem joga com você raramente celebra sua autonomia. Se você cresce, se fortalece, se torna mais independente, algo muda no comportamento dela. Surge resistência sutil, desinteresse repentino, críticas disfarçadas de conselho, porque sua força ameaça o controle emocional que ela exercia. Você começa a perceber que a relação gira mais em torno da dinâmica de poder do que de conexão genuína. Quem decide o ritmo, quem define o tom, quem encerra conversas, quem reaparece quando quer. Essa dança invisível revela hierarquia emocional, e relações saudáveis não operam em hierarquia afetiva. Outro detalhe: pedidos simples viram debates longos. Necessidades básicas são questionadas. Expectativas razoáveis são tratadas como exigência excessiva. Isso desgasta sua energia emocional. Você para de pedir, para de esperar, para de expressar. E quando você se cala, o jogo fica mais fácil para quem manipula. Há também o charme social seletivo. Em público, atenção e carisma. No privado, frieza e distância. Essa discrepância confunde sua percepção e enfraquece sua credibilidade emocional. Porque quando você tenta explicar o que sente, ninguém vê o que você vive. A imagem externa protege o comportamento interno. Manipulação emocional cria dependência de resolução futura. Você vive esperando a conversa definitiva, o momento de clareza, a mudança prometida. Sempre parece que está quase melhorando, quase alinhando, quase resolvendo. Esse quase infinito mantém você preso numa esperança que nunca se concretiza. E no meio disso tudo, sua energia vital diminui. Motivação cai. Leveza desaparece. Você ri menos, dorme pior. Pensa demais. Revive diálogos na cabeça. Imagina respostas melhores. Antecipações constantes substituem presença real. Sua mente nunca descansa porque está tentando organizar um caos emocional contínuo. Pessoas emocionalmente saudáveis simplificam sua vida. Jogos emocionais complicam sua mente. Um traz clareza, o outro traz confusão. Um fortalece sua identidade, o outro dissolve sua segurança. Essa diferença é silenciosa, mas profunda. Chega um ponto em que você percebe. Não é falta de amor, é falta de respeito. Não é dificuldade de comunicação, é conveniência emocional. Não é intensidade romântica, é instabilidade calculada. Nomear corretamente muda tudo. Porque quando você dá o nome certo, para de romantizar o que te machuca. Lucidez emocional é libertadora e desconfortável. Você para de inventar justificativas bonitas para comportamentos feios. Para de chamar desinteresse de mistério. Para de chamar frieza de independência. Para de chamar manipulação de conexão rara. E quando essa clareza chega, o jogo começa a perder força. Porque manipulação precisa de ilusão. Precisa de dúvida, precisa de esperança cega. Consciência quebra o encanto, postura encerra a dinâmica. Silêncio encerra o acesso. Quando você enxerga sem filtros, algo muda por dentro. Não é raiva explosiva, não é vingança teatral. É um silêncio firme, uma decisão interna de não se submeter mais ao que diminui sua paz. Esse é o ponto de virada invisível. Por fora, quase nada muda. Por dentro, tudo se reorganiza. Você para de correr atrás, para de explicar demais, para de buscar validação em quem oferece confusão. Quem joga com você sente essa mudança antes mesmo de você anunciar, porque o controle sempre dependeu da sua reação, da sua pressa em resolver, da sua ansiedade em agradar, da sua necessidade de manter. Quando isso desaparece, o jogo perde combustível. Manipulação sem resposta vira esforço inútil. Você começa a observar mais e falar menos, responder sem se justificar, ouvir sem absorver provocações. Sua presença fica mais estável, seu tom mais neutro, sua energia mais protegida. Isso não é frieza, é autocontrole emocional.
É maturidade suficiente para não transformar toda tensão em confronto. Existe poder em não reagir automaticamente, em não entrar em discussões circulares, em não aceitar inversões de culpa. Quando você domina suas respostas, ninguém domina suas emoções. E quem não controla suas emoções, não controla você. Outra mudança silenciosa acontece. Você para de tentar convencer, para de provar valor, para de explicar suas intenções. Quem quer entender, entende com pouco. Quem quer confundir, nunca se satisfaz. Explicação excessiva é sinal de insegurança. Postura tranquila comunica mais que argumentos longos. Você também aprende a respeitar seus próprios sinais internos. Aquela sensação estranha deixa de ser ignorada. Aquele desconforto deixa de ser romantizado. Aquela incoerência deixa de ser desculpada. Sua intuição vira aliada, não inimiga. E intuição afinada protege sua dignidade. Quem joga com você depende de acesso constante, acesso à sua atenção, à sua disponibilidade, à sua vulnerabilidade. Quando você limita esse acesso, muda a dinâmica inteira. Não é sobre bloquear pessoas, é sobre bloquear padrões que te enfraquecem. Distância estratégica é autocuidado. Nem toda ausência é perda. Às vezes, é proteção emocional. Espaço revela verdades que proximidade esconde. No silêncio, padrões ficam claros. Na distância, máscaras caem. Você começa a valorizar reciprocidade real, interesse consistente, comunicação direta, presença estável. O que antes parecia sem graça, agora parece paz. Porque drama vicia, mas estabilidade fortalece. E mente forte prefere paz à intensidade caótica. Outra percepção surge. Quem realmente se importa não brinca com sua segurança emocional, não testa seus limites por diversão, não usa silêncio como punição, não transforma amor em disputa de poder. Respeito não é detalhe, é base. Você aprende que perder alguém que te manipula é ganho de liberdade, que encerrar ciclos confusos abre espaço para conexões verdadeiras, que solidão temporária é melhor que companhia instável. Presença sem respeito é ausência disfarçada. Sua régua emocional sobe. O que antes você aceitava, hoje recusa. O que antes você tolerava, hoje encerra. O que antes você justificava, hoje reconhece como padrão. Isso não é exigência excessiva. É consciência de valor próprio. Pessoas que jogam tentam voltar quando percebem sua mudança. Mensagens inesperadas, lembranças afetivas, promessas de mudança. Mas maturidade é perceber quando o retorno é motivado por ego ferido, não por transformação real. Nem todo pedido de volta merece reabertura de acesso. Você entende que postura é linguagem silenciosa, que limites comunicam autoestima, que desapego demonstra força, que quem se valoriza não aceita dinâmicas que ferem sua paz. Respeito começa no jeito que você permite ser tratado. Relacionamentos saudáveis não exigem vigilância constante, não criam medo de falar, não transformam afeto em tensão, eles somam leveza, não drenam energia. Conexão real expande sua vida, não encolhe sua essência. Existe serenidade em não precisar ganhar discussões, em não precisar ter a última palavra, em simplesmente se retirar de jogos que não elevam sua mente. Silêncio estratégico é resposta de quem não precisa provar nada. Você descobre que sua energia é limitada demais para ser desperdiçada com jogos emocionais, que sua atenção é valiosa demais para alimentar instabilidade, que sua paz é rara demais para negociar por migalhas afetivas. E no fim, tudo se resume a uma escolha interna. Continuar disponível para a confusão ou se posicionar com clareza. Aceitar jogos ou exigir respeito. Viver em dúvida ou caminhar com lucidez. Quem escolhe lucidez pode até perder companhia, mas preserva a própria mente. E mente preservada constrói presença forte. Presença forte impõe respeito sem esforço. Respeito verdadeiro não nasce de manipulação. Nasce de caráter, postura
e limites claros. Você não precisa anunciar sua mudança. As pessoas percebem. Na sua calma, na sua firmeza, na sua ausência de urgência emocional. Quem joga sente quando perde controle. Quem respeita reconhece seu valor. No silêncio da sua postura, uma mensagem fica clara. Sua paz não está mais disponível para jogos.